Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula, é a nossa 12ª videoaula e vamos falar hoje sobre relação. O que vem a ser relação? A gente vai definir daqui a pouco e a relação ela vai ser uma espécie de subconjunto do produto cartesiano. Vamos pensar com um exemplo aqui e explorar ele durante a aula. Seria o seguinte, imagine que o Instituto de Meteorologia colocou as temperaturas de 7 dias de uma semana, certo? Da seguinte forma, então aqui eu tenho aqui o dia e aqui a temperatura, né, medida em graus Celsius. Então, digamos, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. E aqui, digamos, no primeiro dia, ela constatou que fez 22 graus. No segundo dia, a temperatura caiu para 18. No terceiro dia, continuou em 18. No quarto dia, caiu para 17. No quinto dia, subiu para 18. No sexto dia, subiu para 20. E no sétimo dia, para 21. Tá certo? Então, o que acontece? Então, eu tenho aqui uma espécie de relação entre o dia e sua temperatura. Vamos representar isso, vamos chamar isso de um R, né? Da ideia de relação. Quais são os pares ordenados que fazem parte daqui? Se eu estiver representando o dia, a temperatura nesta ordem, seria o par ordenado 1, 22, 2, 18, 3, 18, né? 4, 17, 5, 18, 6, 20 e 7, 21. Então, esses aí são todos os pares ordenados que representam esta situação aqui. Tá certo? Poderíamos também representar por meio de diagramas. Tá certo? Como é que ficaria essa representação? Sei lá, aqui você tem aqui o conjunto dia. Aqui o conjunto temperatura. Né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui as temperaturas que a gente está vendo presente aqui são 17, 18, 20, 21 e 22. Então a gente associaria cada uma com cada dia com sua respectiva temperatura. Então, a gente associa ao 22. A gente bota uma setinha nesse sentido para indicar aqui que o produto cartesiano, quer dizer, produto cartesiano, a relação está indo daqui para cá. Vou definir daqui a pouco, mas mais formalmente isso. Então, o 2 vai para o 18. O 3 também vai para o 18. O 4 vai para o 17. O 5 vai para o 18. O 6 vai para o 20. E o 7 vai para o 21. Tá certo? Ainda mais, a gente poderia representar isso por meio de, no plano cartesiano, né? O que a gente poderia chamar de um gráfico dessa coisa. Tá certo? Então, se a gente fosse pensar num gráfico, seria assim, né? A gente marcaria aqui dia e aqui temperatura. Então, o eixo X seria representando o dia, o eixo Y representaria a temperatura. Então, aqui a gente marcaria os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui a gente subiria cada um com sua respectiva temperatura. Por exemplo, o dia 1, temperatura 22. Então a gente vamos marcar aqui, ó, 17, 18, 19, né? 20, 21, 22. Então o 1 está associado ao 22. Você pode fazer um tracejado aqui
Tá certo? 1 associado ao 22. O 2 ele está associado ao 18. Né? Mais ou menos nessa região. Tá certo? Aqui. O 3, ele está associado também ao 18. Ó, se você subir aqui, vai estar mais ou menos aqui. O 4, ele está associado ao 17. Se você subir aqui, vai estar mais ou menos aqui. O 5, ele vai estar associado ao 18. O 6, ele vai estar associado ao 20. Mais ou menos aqui, né? Se tiver dúvida, é só colocar uma régua, ó. Aqui no 6 e no 20 vai ser a interseção, é o ponto. E o 7, ele vai estar associado ao 21. Então, mais ou menos aqui. Tá certo? Então, se você quiser deixar os tracejados, né? Só cuidado para não confundir com o ponto. Aqui. Pronto. Então, são formas de representar esta situação aqui. Certo? São essas três, pelo menos essas três formas, né? Produto cartesiano, diagramas, né? Aqui, produto cartesiano, assim, representação tabular, diagramas ou representação no plano, tá certo? Dessa tabela aqui, dessa situação. Então, mas aí, você me pergunta, onde é que está, o que é relação, professor? Relação é exatamente isso, ele vai ser todo subconjunto do produto cartesiano, vai ser uma relação. Então perceba que aqui eu não peguei o produto cartesiano todo, por quê? Não tem um com 17, não tem um com 18, não tem um com 20, um com 21, só tem um com 22. Não tem o 4, por exemplo, com 18, só tem o 4 com 17, não tem o 4 com 20 e tal. Então, assim, perceba que trata-se apenas, uma relação trata-se apenas o quê? De um subconjunto do produto cartesiano. Então, se a gente fosse definir uma relação, a gente definiria assim, ó, dados 2 conjuntos A e B, uma relação R de A em B é um subconjunto do produto cartesiano A por B. Tá certo? Então, é subconjunto que vier de um produto cartesiano, e imagine que aqui seja o meu A. Né? Aqui seja o meu conjunto A. E aqui seja o meu conjunto B. Poxa, eu teria um produto cartesiano formado por 7 elementos aqui, 7, quer dizer, por 49 pares ordenados. Desses eu escolhi apenas 7, quer dizer, a situação usou apenas 7 para representar isso aqui. Quer dizer, a situação, no caso aqui, a temperatura, o dia e a temperatura que fez no dia, foram usados apenas 7 desses, todos esses pares, certo? Possíveis. Então, isso aí seria uma relação. Então, este exemplo aqui é uma das relações possíveis entre o conjunto A e o conjunto B, né? Entre o conjunto dos dias e o conjunto das temperaturas. Por outro lado, aí a gente pode agora fazer o seguinte, vamos fazer alguns exercícios para fixar um pouco mais isso aqui, tá certo? Um exercício um pouco maior, depois um exercício um pouco mais interessante, para a gente fixar isso aqui, a teoria. Então, ó, o exercício é o seguinte.
dados os conjuntos, né? A igual a 1, 2, 3, B igual a 1, 2, 4, 5, 6, 9. Determine, represente-os represente as relações a seguir por meio de diagramas e no plano cartesiano. Então, a primeira relação R vai ser a relação R1, vão ser os pares ordenados x e y, pertencentes a A por B, tais que y igual a 2x. Ou seja, que y é o dobro de x. Uma segunda relação, R2, seriam os pares ordenados x, y, pertencente a A por B, tais que y seja menor que x. Um terceiro exemplo seria uma relação R3, xy pertencente a A por B, tais que y igual a x ao quadrado. Certo? Então a gente vai achar cada um desses na forma tabular e depois representar tanto em diagramas quanto no gráfico, né? Ou no plano cartesiano. Então, olhe bem. Então vamos ler aqui de novo o exercício. Ó. Dados os conjuntos A igual a 1, 2, 3 e B, 1, 2, 4, 5, 6 e 9, represente as relações a seguir por meio de diagramas e no plano cartesiano. Então, vamos para a primeira. R1 são esses. Então, o que acontece? Você pode listar todo o plano cartesiano, o que pode ser um pouco trabalhoso, e depois ir marcando todos os pontos tais que a segunda coordenada, o y, seja o dobro da primeira. Ou pode ir já listando, tá certo? Então, a gente já vai tentar ir listando. Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, tem um representante que é o dobro dele aqui, y é 2 vezes o x. Uma maneira de fazer isso é você simplesmente substituir aqui o conjunto x. Então, y igual a 2x. Então, você tem x, y igual a 2x. Então, você coloca aqui 1, 2, 3. Então, aqui todo o x listado. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Quais desses elementos aqui estão em y? O 2, o 4 e o 6, beleza. Então, vai ser 1 vai estar associado ao 2, o 2 vai estar associado ao 4, e o 3 vai estar associado ao 6. Então, este é o subconjunto do produto cartesiano que representa a relação R1. Se a gente fosse fazer um diagrama de flechas, né? A gente teria o seguinte: 1, 2, 3. Aqui eu listo todo o B. 1, 2, 4, 5, 6, 9. Mas eu só estabeleço as relações que a gente percebeu aqui. Que a gente encontrou aqui. Entre os pontos daqui. Pronto. Então essa é a relação R de A em B. Se eu fosse fazer um desenho no plano, seria assim. Então aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2,
4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui o número. Então aqui eu teria 1, 2, 3, e eu marcaria esses pontos. O 1 vai no 2, o 2 vai no 4, opa, subi demais aqui. O 2 vai aqui no 4, o 3 vai aqui no 6. Se você preferir, você orienta aqui as retinhas, né? Só colocando quem vai em quem. O desenho não está muito bom, mas eu acho que dá para entender. Tá certo? Aqui é o 5. E aqui o 6. Então, as 3 representações solicitadas estão aqui. Quer dizer, primeiro eu determinei o produto cartesiano na forma tabular, né, que eu preciso dela. Achei diagrama de seta e achei no plano cartesiano. Vamos para a segunda, y menor que x. Eu percebo aqui uma coisa interessante, né? Saiu todo elemento do conjunto A teve um correspondente em B, por outro lado, nem todo elemento de B teve um correspondente em A. Essas coisas a gente vai estudar numa videoaula futura, tá certo? Estamos aqui para a relação 2. Então, aí de novo, aqui a gente tem que ter uma técnica que é menor que x, y ser menor que x. Uma dica aqui é o seguinte, você lista o x aqui, 1, 2, 3, e aqui você lista o y, nesse caso contém desigualdade, y menor que x, você lista, vai dar um pouquinho de trabalho, mas você vai entender, ó. Você lista em cada linha dessa, ó, o 1, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 9. 1, 2, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 9. Em quais casos o elemento que está aqui é menor do que o que está aqui? Perceba que qualquer caso aqui, ele é igual ou superior. Então, eu não vou ter nenhum par com a abscissa x. Por outro lado, dos y que são menores que x, então, quais são os valores daqui que são menores que aqui? 1. Então, eu vou ter o par ordenado 2 em x, 1 em y. De fato, ele satisfaz a condição y ser menor que x. Ou seja, 1 é menor que 2. E aqui? Aqui é a mesma coisa. Ó, eu vou ter o 1 e o 2. Então, eu vou ter o par ordenado 3, 1. E o par ordenado 3, 2 somente. Representando isso em diagramas, eu vou ter aqui 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 4, 5, 6, 9. Então aí agora eu vou estabelecer todas essas relações aqui, ó. Do 2 se relaciona com 1 e o 3 se relaciona tanto com 1 quanto com 2. Observe que nesse caso aqui faltou alguém aqui, né? Do A que não se relacionou. Isso aí também vai ser estudado depois. Em particular, se você... né? Prosseguindo aqui, x, y, você tem aqui o seguinte. 1, 2, 3. Nesse caso aqui tem até um truque bom para a gente fazer, mas a gente só vai aprender quando tem função. Para determinar isso na região do plano, né? Na região dos pontos, mais rapidamente. Então aqui você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui você vai ter o 2 com 1. Então, você vai ter aqui o 2 com 1.
E o 3 tanto com 1, aqui, botei aqui um pouco, ficou um pouco pequeno, né? Você pode dar uma aumentada aí, quanto com 2. Então, ó, os pontos aqui. Então seriam esses 3 pontinhos aqui, tá certo? Deve ficou um pouco embolado, mas dá para entender, está bem tranquilo o assunto também. Então, aqui eu tenho as 3 representações. A representação tabular, que eu usei para achar o diagrama de setas, e que eu usei para achar o que? A relação entre A e B. Tá certo? Uma outra relação R3. Também a gente vai usar uma sistemática da mesma forma. Seria essa aqui. Y é o quadrado de X. Tá? R3 são os pares ordenados. X, Y, pertencente ao produto cartesiano, tal que Y é igual ao quadrado do elemento X. Então, de novo, você faz aqui o seguinte, ó, X, como a igualdade, a gente segue o raciocínio anterior. A gente coloca primeiro aqui 1, 2, 3, e eleva cada um ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Esses caras estão aqui no conjunto B? Sim. Se eles estão, então todos eles participam da relação. Então, você vai ter aqui 1, 2, 4 e 3, 9. E de fato, perceba que o Y é o quadrado do X. Ó. 4 é o quadrado do 2, 9 é o quadrado do 3, 1 é o quadrado do 1. Então, perceba que a relação é totalmente satisfeita. Aí você marca de novo o conjunto B. 1, 2, 4, 5, 6, 9. Aí você estabelece todas essas setas aqui. Ó. 1 vai para 1, 2 vai para 4, 3 vai para 9. Representando aqui no plano cartesiano, a gente tem aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu fazer uma escala melhorzinha aqui, né? Um, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Então aqui você tem o 1, o 2, o 4, 5, o 6 e o 9. Então, o 1 foi no 1, o 2 foi no 4, mais ou menos aqui, né? E o 3 foi no 9. Tá certo? Então, tá aqui a representação nesses casos. Essas 3, encerrando, né, a terceira relação. Aí eu vou botar um exercíciozinho aqui um pouco mais interessante. Certo? Que seria o seguinte. Isso aqui. Então, represente, né? No plano cartesiano as relações. As relações, né? Primeira, R1 são os pontos XY pertencente a N por N, ou seja, os naturais, ao produto cartesiano dos naturais com os naturais, tais que o Y é igual ao X. Aqui eu poderia ter representado N por N igual a N ao quadrado, né? Lembrando aí a notação que a gente estava usando. E uma segunda relação, muito semelhante à primeira, pelo menos
Porém, assim, a resposta é bem diferente. Agora vão ser os pares x e y pertencentes a R por R, tais que y igual a x. Tá certo? De novo, R por R eu podia escrever como R ao quadrado. Então, vamos lá para a primeira. Vou fazer aqui desse lado, né? N por N. Poxa, se você for fazer isso aqui, você vai ver que tem ponto pra caramba. Então aqui você tem, se você considerar como eu o zero natural, você tem aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai. Aí a mesma coisa, como é N por N, então aqui vai ser N, aqui também vai ser N, né? Então, você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai, né? Vou botar aqui uns 3 pontinhos também, né? Já que o conjunto dos naturais é o quê? Infinito. Então, o y é igual ao x. Então, a abscissa é igual a ordenada. Então, aqui o 1 tá, o 2 com o 2 tá, o ponto 1, 1, o ponto 2, 2, o ponto 3, 3, certo? O ponto 4, 4, o ponto 5, 5, e aí vai, né? Vão ser pontos assim, né? 6, 6, 7, 7, até infinito. Então, esta seria a relação N por N, está escrito a abscissa é igual a ordenada. E se fosse em R? Em R a gente tem que tomar mais cuidado, certo? Aqui em N, vou apagar aqui para fazer em R. Porque em R a gente tem todos os pontos. Todos os números, né? Então, em R a gente teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Seria, por exemplo, se eu pegasse aqui o ponto 1, eu teria um representante para ele, aqui. Mas se eu pegasse também um ponto, por exemplo, aqui, 9, ele se corresponde, quer dizer, menos 9, ele se corresponderia com quem? Com o menos 9 aqui. Não sei se minha escala ficou muito boa. O 0 se corresponderia com quem? Com o 0. E aí, se você usar uma folha de papel milimetrado direitinho, fizer o cálculo direitinho, você vai perceber que vai ser o seguinte. Agora, o problema é que não tem só inteiros. Se eu pegasse, por exemplo, o raiz de 5 aqui, que é real, ele se corresponderia aqui, né? Raiz de 5 acho que vai estar um pouquinho mais para cá, né? Raiz de 5, ele se corresponderia aqui com também o raiz de 5. Não sei se eu vou acertar aqui o desenho, mas, ou seja, existem infinitos pontos aqui que ou seja, todos os pontos dessa reta. Então, teoricamente, você vai ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Vai ser uma reta onde, dado uma abscissa aqui, ó, A, né, comprimento A, eu vou ter uma ordenada aqui também de comprimento A. Então, o produto cartesiano desse caso aqui vai ser o quê? Esta reta aqui. Tal que esse ângulo aqui é igual a esse. Essa reta ela recebe um nome especial que é a chamada primeira bissetriz. Do plano cartesiano. Né? Esse ângulo aqui é igual a esse, então esse ângulo tem que ser 45 graus. Né?
Então vai ser isso aí. Por quê? Porque aqui eu marco todos, então vai ter um ponto aqui, sei lá quem é, mas ele vai ter que se corresponder com um ponto de mesmo comprimento aqui e aqui. Então se você fizer uma folha de papel milimetrado direitinho, você vai perceber que fica exatamente uma retinha. Né? No caso aqui ele deu uma entortada aqui, né? Mas vamos fingir que tá certo. Certo? Esse é um exemplo um pouco mais complicado, certo? Nos naturais ficou fácil, porque os naturais eles são listáveis. Já os reais eles não são. A gente tem só uma intuição. A gente não consegue listar todos os reais. Embora eles estejam aqui guardados na nossa vida, a gente consiga pensar um número real, mas a gente não consegue listá-los. Todos, como a gente fez com o N na roda. Listou 0, ligou com 0. Listou 1, ligou com 1. Listou 2, ligou com 2. Listou 3 em X, ligou com 3Y. E assim foi. Então ficou mais fácil. No caso dos reais é mais complicado, porque eu vou ter toda essa reta aqui de números reais. Tá certo? Então todos os pontos vai ter que ter vai ter um correspondente aqui. Tá certo? Espero ter entendido. Muito obrigado.